Shabbat Shalom, amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor Etion HaShabbat Lekadishor. Queridos amados, estamos hoje examinando a Parashá Miketz, que quer dizer no fim, e estaremos hoje tratando, dentro da porção dos Ketuvim Natzarim, que são os escritos nazarenos, nós vamos examinar ali o texto previsto para a leitura nesse Shabbat, de Matitiahu, Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1, que diz assim: 6 dias depois tomou Yeshua consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Yeshua: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Queridos amados, a palavra do Eterno mostra aqui a transfiguração de Yeshua no Monte da Transfiguração, que se encontra ali em Israel hoje. E ali naquele monte, meus irmãos, ele foi ladeado por Moisés e Elias, que apareceram do seu lado. Então, ali foi um momento em que Yeshua se transfigura em glória, amém, e que ele fica com seu rosto resplandecente como o sol, e suas vestes brancas como a luz, amém. E ali nós vemos também que aparecem do lado dele Moisés e Elias, são citados na Bíblia, Moisés e Elias. Então, efetivamente, Moisés e Elias apareceram do lado de Yeshua. Moisés e Elias estão vivos, amém? E eles estão ali conversando, os 3. Louvado seja o nome de Adonai. Então você veja, querido, que nesse texto dessa Parashá, Moisés e Elias estão diante de Yeshua. E nós vemos um aspecto muito importante, porque ali estão representados os 2 povos de Deus, amém? Ali você tem Moisés representando Israel, porque o povo de Israel, parte grande do povo de Israel vai ser salvo no final da grande tribulação, é Moisés. E Elias representa a igreja que vai ser arrebatada, que é o outro povo de Deus. Então nós temos 2 povos de Deus. Elias foi arrebatado e Elias representa a igreja que vai ser arrebatada. E Moisés representa o povo de Israel, que vai ser salvo e reinará em glória com Yeshua, mas aqui na terra, amém? Então, enquanto a igreja é arrebatada, antes da grande tribulação, o povo de Israel vai, não todo o povo, amém? Não é todo o povo não, lá no livro de Zacarias capítulo 13 diz que 2/3 não serão salvos, mas 1/3 será salvo. Esse 1/3 a Bíblia chama em Apocalipse de remanescente de Israel. Esse remanescente de Israel é representado nesse Monte da Transfiguração por Moisés. Então, e a igreja é representada por Elias. Nós vemos aqui, queridos, que é interessante que Elias, a igreja vai ser arrebatada e Elias, efetivamente, ele também foi arrebatado. Ali no livro de 2 Reis, né, queridos, ali no livro de segundo livro dos Reis, amém, no capítulo de número 2, nós vamos ver aqui no verso 11 o arrebatamento de Elias. E sucedeu que, indo Elias e Eliseu andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho. Então, Elias já tinha avisado Eliseu que ia ser arrebatado naquele dia, já tinha avisado aos profetas que ele ia ser arrebatado naquele dia. Isso está tudo no capítulo 2 de 2 Reis. E efetivamente Elias foi arrebatado, e Elias representa a igreja que vai ser arrebatada. É um povo de Deus. E o outro povo de Deus é o remanescente de Israel que vai ser salvo na grande tribulação. Nós estamos aqui representados na igreja que vai ser arrebatada.
amém? Que a igreja que vai ser arrebatada tem que obedecer Torá e as palavras de Yeshua. E eu queria também trazer para os irmãos, amém, essa importância de que Israel, aleluia, ele vai ser salvo. O remanescente, não todo Israel, porque muitos de Israel, infelizmente, vão aceitar as artimanhas do anticristo e não vão ser salvos. Mas muitos também vão ser salvos, porque vão negar o anticristo e vão sofrer, mas vão ser salvos no final da grande tribulação. E a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e a igreja representa Elias, irmãos. Aliás, Elias representa a igreja. E eu queria também trazer para os irmãos, que é muito importante, que esses dois que assistem diante da face do Eterno, que ali é o Yeshua HaMashiach, Moisés e Elias, eles são retratados no livro de Zacarias. No livro de Zacarias, queridos, o profeta Zacarias, ele tem uma visão do candelabro da menorá de ouro, louvado seja o nome do Eterno, amém? E de duas oliveiras, dois ramos de oliveira que vertem azeite dourado naquele candelabro, naquela menorá. Menorá é aquele símbolo que tem dentro do tabernáculo de Israel, nós falamos isso para os irmãos, amém? E aqui em Zacarias capítulo 4 diz assim: e respondendo-lhe outra vez disse, né? Aí o Zacarias está perguntando, né, para o Eterno, que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então ali você vê os dois ungidos, Moisés e Elias. Louvado seja Deus, queridos. Eles estão diante do Senhor de toda a terra, né? A gente vê que lá na época em que Yeshua estava na sua primeira vinda, a mãe de João e Tiago, que eram dois apóstolos, chegou para Yeshua e pediu, ó Yeshua, que no teu reino meus dois filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. E Yeshua falou, isso, eles podem beber o cálice que eu vou beber? Aí ela disse, não, certamente beberão. Aí Yeshua disse, eles vão beber o cálice, mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, já é outra, né? É o Pai vai determinar junto com Yeshua. Enfim, meus irmãos, ele não confirmou, até porque você vê que quem está ladeando Yeshua HaMashiach é Moisés e é Elias. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, esse mesmo João, cuja mãe pediu isso, ele viu ali Yeshua sendo, nesse monte da transfiguração, ele ladeado por Moisés e por Elias. Então, queridos, nós observamos aqui, amém, que realmente dois homens de Deus, que eu sempre tenho comentado até para os irmãos, que são dois exemplos a serem seguidos, Moisés e Elias, dois exemplos na Bíblia, porque provavelmente são os dois mais fiéis, obviamente depois de Yeshua, o próprio Deus, amém, mas eles são os mais fiéis, amém. Foram dois homens que o Eterno provou até o limite, né, meus irmãos? A gente vê que ali em 1 Reis, capítulo 19, no verso 4, o profeta Elias chega a pedir ao Eterno, devido a tanta luta, eu peço que o Senhor tire minha vida. Ele pediu, mas o Eterno disse, deixa disso, você vai ali que eu vou conversar contigo lá no Monte Sinai. E depois de 40 dias em jejum, Elias foi e Deus deu um conforto para Elias. Moisés também. Ali no livro de Números, queridos, no capítulo 11, Moisés também pediu para que o Eterno tirasse a vida, e o Eterno também nem deu conta para Moisés, falou assim, não faz isso, isso, isso. Amém? Porque o Eterno testou esses dois homens no limite, meus irmãos, mas foram homens fiéis, muito fiéis a Deus. Amém? Então, queridos, que a gente possa também ser fiel a Deus, cada um de nós, fiéis ao Eterno, obedecendo a Torá, obedecendo as palavras de Yeshua HaMashiach. Claro, meus irmãos, que nenhum de nós é provado no limite que foi provado Moisés e Elias. Amém? Nem pela metade, nem um décimo, mas que a gente, naquilo que nós somos, provados e requisitados pelo Eterno, sejamos fiéis ao Eterno, meus irmãos. Amém? Que nós possamos continuar obedecendo a Torá, fazendo a vontade de Yeshua nas suas palavras, e que essas palavras venham falar ao fundo de nossos corações. Então, aqui está a palavra do Monte da Transfiguração, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Amém? Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.